Deus, declaro aberta a sessão e convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 2 dias do mês de maio do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo o número par deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando as leituras das atas das sessões anteriores que foram aprovadas. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente convocou o coordenador do plenário para efetuar, em segunda leitura, a resolução normativa número 004/2013. Lida, o senhor conselheiro Otávio Lessa sugeriu que a relatora verificasse a possibilidade de trazer a resolução com as alterações que a lei federal determinou. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente disse que será discutido em reunião administrativa terça-feira. O doutor procurador Pedro Barbosa comunicou que, de 27 a 29 de maio, acontecerá o 11º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas em Teresina, salientando ter enviado panfletos à presidência e aos senhores conselheiros para serem distribuídos com os servidores. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente informou ter recebido o ofício, ressaltando ter designado o chefe de gabinete para efetuar a divulgação. Facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 12028-2012, 8189-2012, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acórdão 210 a 219. O excelentíssimo senhor presidente passou a presidência ao senhor conselheiro Otávio Lessa, justificando a necessidade de ausentar-se. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. TC 12703-2008, 8530-2005, entre outros relacionados com contratos e comunicação. Aprovadas decisões simples, 15 dias. TC 12422-2008. Trata-se de pensão. Aprovada decisão simples, 5 dias. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando o pleno para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Acertou com o pessoal, inclusive o voto. Com foto do aqui. Em discussão a ata da 26ª Sessão Ordinária do ano de 2013. Corrigindo.
Em discussão a ata da 27ª sessão ordinária do ano 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo. Conselheira Maria Cleide. Conselheira Samu Brito. De acordo, Excelência. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo, presidente. Aprovada. Na hora do expediente, fica facultada a palavra, senhoras conselheiras, senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial de Contas. Está vendo quem dela queira fazer uso? Esta presidência informa que, devido a um erro técnico, não foi possível a publicação da pauta do dia de hoje. Foi informado pelo coordenador de plenário. E fica suspensa, então, a pauta e transferida para a sessão de quinta-feira, na sessão ordinária, quinta-feira, no horário regimental. Encerro a ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. A palavra, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Tem pauta antiga. Da pauta Anterior. Então, é da sessão anterior? da pauta dia 23 e dia 25. Corrigindo. Voltamos à ordem do dia e passamos a palavra à conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta casa, tenho a relatar nesta sessão Uma denúncia, né? a denúncia Do dia 23? eu já relatei tá. na sessão passada. Ficaram só as aplicações de multa. Começa no 9889. Sim, pois não. Quero convidar o conselheiro Otávio Lessa para assumir a presidência devido à minha ausência. Tem peso para carregar essa faia, é muito pesado para mim. Com a palavra, conselheira Rosa Albuquerque. O processo 12.029. Não, o decano chegou, agora é decano. Claro. Resolver o negócio da viagem da linha. Terceira leitura.
a palavra à conselheira Rosa Buquerque. Tenho a relatar nesta sessão 9 processos. Na verdade, 10 processos da sessão pautada para o dia 23/4. O processo 9889 de 2012. O gestor é o senhor José Cícero Soares de Almeida. O processo 9978 de 2012. Também o gestor, o senhor José Cícero Soares de Almeida. O processo 12338, o gestor é o senhor Nilton Pereira do Nascimento. O processo 12066, o gestor, o senhor José Cícero Soares de Almeida. O processo 9976, 2012, também o gestor, o senhor José Cícero Soares de Almeida. O processo 9977, senhor José Cícero Soares de Almeida. O processo 12064, 2012, senhor José Cícero Soares de Almeida. O 13894, José Cícero Soares de Almeida. O processo 12796, senhora Oneide Regina Camilo dos Santos. O processo 11.000 de 2012, o gestor, senhor José Erivaldo Vieira de Souza. Eu vou ler a ementa de um único processo, que todos têm o mesmo objeto, têm o mesmo fundamento. É a omissão do dever de enviar no prazo regulamentar documentos exigidos pela resolução número 002 de 2003, concessão de prazo para justificativa, aplicação do princípio da verdade material e o acolhimento da defesa, e foi pela não aplicação da multa. Rebater a folha de dentro, botar o número todo. Já pode botar em votação. Já pode botar em votação. Com a palavra do Ministério Público. Pelo acolhimento das defesas apresentadas e a não aplicação da multa, excelência. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Buquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho a relatora, excelência. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Ana Raquel. Com a relatora. Aprovados. Aprovados. A pauta agora é do dia 25/4. É o processo TC 12765 de 2012. A gestora é a prefeita do município de Branquinha, senhora Ana Renata da Purificação Moraes. O processo TC 9858 de 2012. O gestor é o presidente da Câmara Municipal de Maceió, senhor Galba Novaes de Castro Júnior. O processo TC 9981 2012. O gestor é o presidente da Câmara Municipal de Maceió, também senhor Galba Novaes de Castro Júnior. E o processo TC 9857 de 2012. Presidente da Câmara Municipal de Maceió também, o senhor Galba Novaes. E o processo TC 8708-2012,
a prefeita do município de Branquinha, senhora Ana Raquel da Purificação Moraes. Todos têm o mesmo objeto e eu vou ler a ementa. É o descumprimento à legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, defesa insubsistente, não acolhimento e aplicação da multa. Com a palavra o Ministério Público. Pelo não acolhimento das defesas apresentadas, Excelência, e a consequente aplicação da multa. Em discussão os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Ana Raquel. Aprovados. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide não tem, conselheiro Anselmo. Em pauta, excelência. Tem problema técnico, publicação. Não havendo mais processo a relatar, passo a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Com a palavra, conselheira Anselmo Brito. Só fazer uma breve comunicação da minha viagem nos dias de quinta e sexta-feira e o deslocamento de quarta para quinta, a participação em 2 eventos em Brasília, um referente aos regimes próprios de previdência e contabilidade, a nova contabilidade pública, e outro palestra a ser ministrada acredito que seja no auditório do TSE lá em Brasília, a respeito da prestação de contas, inclusive tendo como pano de fundo a prestação de contas dos candidatos. Também acho que vai se configurar até na sexta-feira uma viagem para o Espírito Santo para participarmos de mais um encontro referente às informações estratégicas, vulgarmente conhecido como inteligência voltada para o controle externo, que vai ser ministrado lá pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo. Somente, excelência. Obrigado. Seja feito o registro dos pronunciamentos do conselheiro Anselmo Brito. Continua facultada a palavra. Com a devida vênia, quem deu início que foi o conselheiro Otávio, gostaria que ele encerrasse e eu fosse para lá, excelência. Então, eu solicito aqui ao plenário que leia em terceira leitura a resolução apresentada. A Resolução Normativa número 4 de 2013 revoga a Resolução Normativa número 01 de 2005. Então, Vossa Excelência. 5 minutos de recesso, 5 minutos de Vossa Excelência falando. Também é bom. Eu gostaria de pedir 5 minutos às senhoras e senhores conselheiros para uma indagação ao presidente se algum assunto vai entrar em pauta. Está suspenso por 5 minutos a sessão.